Bem-vindo ao podcast Missional, uma ferramenta para produzir conteúdos para você exercer bem o seu ministério. Quero agradecer vocês que têm acompanhado o nosso Missional. Espero que você tenha gostado até então desse trabalho que nós estamos realizando, desse conteúdo que nós estamos produzindo. Estou acreditando muito mesmo que ele vai ajudar você a exercer bem o seu trabalho para Deus, o seu serviço na casa do Senhor, ajudar você a alcançar muitas vidas para Jesus Cristo, muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a intenção desse podcast missional, né? Trazer uma ferramenta, produzir conteúdo e ajudar você a exercer o seu chamado de Deus. Amém? Hoje eu vou tratar de um assunto muito importante, motivação positiva para realizar aquilo que você foi chamado para realizar. Tem uma conversa na Bíblia de duas pessoas que me impressiona muito. Todo mundo sabe, todo mundo conhece o embate que houve entre Davi e Golias. Todo mundo conhece essa história, essa famosa história de Davi enfrentando o gigante Golias. Mas nos bastidores acontecem coisas interessantes. Quando Davi se apresenta como candidato para enfrentar o gigante, o rei Saul chega para Davi e diz assim para Davi: olha, jovem, você não tem condições para enfrentar esta luta. Você está despreparado para enfrentar esse gigante. Essa tarefa é grande demais para você. E é interessante que a resposta que Davi deu para Saul foi a seguinte: na verdade, ele nem deu uma resposta, ele começou a falar sobre algumas coisas que ele fez e teve sucesso até então, e ele achou e tinha certeza e tinha convicção que ele ia sair vitorioso contra Golias. E ele diz assim depois para Saul: o teu servo é capaz dessa tarefa. Me dê a oportunidade para enfrentar esse gigante, que eu vou lhe dar uma grande vitória. Davi, na verdade, estava dizendo assim: aquilo que para vocês é um grande problema, para mim está sendo uma oportunidade para mostrar aquilo que eu sou capaz. E na verdade, gente, é assim mesmo, viu? A vida é assim mesmo. Aquilo que é talvez um grande problema para alguém é uma grande oportunidade para aquele que tem confiança. É uma grande oportunidade para aquele que está esperando essa oportunidade para mostrar a sua capacidade de realizar. E Davi abraçou aquela oportunidade. E você conhece a história. Davi saiu vitorioso naquele embate e ali começou uma trajetória de sucesso na vida de Davi, uma trajetória que culminou ele se tornando o rei de Israel. Lindo essa história, mas ela está recheada de ensinamentos importantes para nós. Da onde vinha tanta confiança para esse jovem rapaz diante de um desafio grande, diante de uma tarefa que muitos já experimentados em batalha com o próprio Saul, muitos guerreiros experimentados em guerra, rejeitaram, não quiseram enfrentar, e esse jovem rapaz vai lá e abraça essa oportunidade. Da onde vinha tanta confiança para ele fazer isso? A resposta que eu vou dar agora para vocês é muito importante para você também desempenhar bem a sua tarefa ministerial, para você abraçar o seu trabalho para Deus e alcançar todo o sucesso, todo o êxito nele. A primeira coisa que a gente observa é a convicção do chamado. Eu já falei outrora aqui sobre isso. Nem vou gastar tanto tempo para falar profundamente sobre isso. Mas quando quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir Davi, Davi teve convicção. Teve convicção de que ele foi chamado para fazer aquilo. Amado, se você não tiver convicção do seu chamado, para tudo.
Para o que você está fazendo, vai para o monte orar, vai jejuar, vai buscar a Deus até encontrar essa convicção, porque se você não tiver essa convicção, dificilmente você vai conseguir realizar a tarefa que Deus entregou na sua mão. Na verdade, a convicção é o combustível necessário para nós enfrentarmos a dificuldade que o ministério proporciona. É por causa da convicção, a certeza de que eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, a convicção disso me dá energia, me dá combustível até para enfrentar as dificuldades que a caminhada apresenta. É ela que te ajuda, é a convicção que te sustenta nos dias difíceis. Por quê? Porque você tem certeza de que está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer e não tem dificuldade que se apresenta no meio do caminho que vai impedir você de prosseguir. Então a primeira coisa importante é isso, a convicção do chamado. A certeza de que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Ele confiou na unção que veio sobre a vida dele, teve certeza na escolha de Deus para a vida dele, essa escolha trouxe a ele convicção de chamado. Então a primeira coisa é isso que eu quero compartilhar com você, você que está aí nos acompanhando, tenha convicção. Se não tiver convicção, meu queridão, vai orar e buscá-la, porque sem ela você não tem energia. Sem ela, você não consegue enfrentar as lutas da caminhada. A segunda coisa, também vou ser um pouco rápido nessa aí, Davi confiava nas ferramentas que ele tinha, no treinamento que ele obteve antes desse embate. Davi ficou tempo lá no campo, sozinho, treinando. Na verdade, ele falou para Saul: olha, certa vez veio um urso atacar minhas ovelhas enquanto eu estava sozinho lá. Ele poderia fugir da sua responsabilidade, não tinha ninguém vendo. Enfrentar o urso não é brincadeira, não. Ele podia cair fora naquele momento e dizer: ó, se ele pegar uma ovelha aqui, duas, tudo bem, ele vai matar a fome dele e vai embora, não quer botar minha vida em risco. Não, ele enfrentou o urso. Depois ele diz para Saul que veio o leão, ele enfrentou o leão. Mas Davi tinha confiança no treinamento dele. Você sabe, todo mundo sabe que a ferramenta que Davi usou para derrubar o Golias foi uma funda. Funda é espécie de um estilingue, né? Era uma cordinha com o saquinho no fundo, colocava ali a pedra, ele rodava e atingia o alvo. Amado, Davi ficava o tempo todo treinando. Eu fico pensando assim, né? Quando eu era moleque, eu gostava de estilingue. Eu nunca gostei de matar passarinho. Interessante, não era a minha praia caçar passarinho. Eu sempre tive assim esse sentimento de que não deveria matar um animal de maneira desnecessária, se não fosse por uma alimentação ou por uma necessidade óbvia. Mas eu gostava de mira, então eu perto de casa colocava as latinhas, assim, um monte de lata, às vezes umas garrafas para ver o barulho da explosão, né? E ficava treinando mira, derrubando lata. E eu penso a mesma coisa da vida. Davi ficava lá colocando, né, algumas coisas para mirar, treinava até atingir o alvo. Treinamento. Você tem que estar se familiarizado com aquilo que você faz. Você tem que trabalhar em cima de pesquisa para fazer melhor aquilo que você faz. Você tem que buscar ajuda de terceiro, de pessoas que estão uma milha a mais do que você, para ajudar você a entender, fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Treinamento. É necessário treinamento. Ninguém alcança êxito à toa. Amado, sucesso não é sorte. Sucesso é trabalho. Sucesso não é por acaso. Sucesso é a soma da vocação, do talento, com a força do trabalho, com a disposição do treinamento. Você está entendendo? Não fique esperando as coisas acontecerem de maneira assim, como se fosse um passinho de mágica. As coisas não funcionam assim.
As coisas funcionam quando você tem convicção do seu chamado, você tem certeza que foi chamado para fazer aquilo e você investe treinamento nisso, você lê bastante sobre isso. Você, por exemplo, no caso do nosso ministério, gente, a gente tem que conhecer profundamente a palavra de Deus, a Bíblia, lê-la sempre, toda hora, pesquisar. Você está entendendo? Ler livros, participar de congressos. Eu estou agora daqui a poucos dias eu estarei indo para um congresso. E por que eu vou? Depois de tantos congressos que eu já participei da minha vida, são mais de 30 anos participando de congressos, pregando em congressos. Por que eu vou novamente, amado? Porque eu quero estar familiarizado com aquilo que está acontecendo atualmente. Eu quero estar conectado com as coisas atuais que Deus está fazendo no mundo. Você está entendendo? Isso é treinamento. Nós nunca paramos o nosso treinamento. Você pode ter 10, 20, 30, 40 anos de ministério, você continua ainda treinando, querido. Treinando, estudando, pesquisando, participando de congressos. Isso, Davi fazia muito bem isso. Ele treinava o tempo todo, por quê? Porque quando a oportunidade apareceu, encontrou alguém preparado para ela. Isso é muito importante. Às vezes a oportunidade aparece para muita gente e encontra essa pessoa despreparada para ela. Você está entendendo? Então Davi tinha treinamento. Mas a terceira coisa, e esse que eu queria mais investir tempo com vocês hoje, era a confiança que Davi tinha em si mesmo. Não vou nem falar da confiança que ele tinha em Deus, que para nós aqui é óbvio. Ele confiava muito em Deus. O diálogo dele com Golias foi isso, né? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. A confiança de Davi em Deus era extraordinária. Mas Davi também tinha uma grande confiança nele mesmo. Confia em si mesmo, confia na sua capacidade de fazer, confia na sua capacidade de realizar, confia na sua capacidade de que, atendendo o seu chamado, você vai conseguir êxito naquilo pelo qual Deus chamou você para fazer. Você tem que confiar. Eu gosto de exemplos de pessoas, né, que tiveram êxito na sua vida, mesmo passando por grandes dificuldades. Pessoas que tiveram uma visão otimista acerca de si mesmo numa situação improvável. E interessante isso, que parece que os improváveis são aqueles que realizaram mais grandes feitos nessa vida. Eu tenho alguns exemplos que eu quero passar para você. Por exemplo, a Marina Silva. Eu não estou aqui para discutir política e nem falar preferência política. Eu estou falando da pessoa e da capacidade que ela tem de superar as adversidades. A Marina Silva, ela nasceu lá no Acre. Ela era uma mulher que nasceu no Seringal, do Acre. Perdeu a mãe muito cedo. Ela foi aprender a ler e a escrever com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Se formou em história, enfrentou malária, 3 malárias, enfrentou hepatite, 2 hepatites. Uma mulher que teria todos os motivos do mundo para desistir. Teria todas as justificativas, né, para desistir. Falar, afinal de contas, a vida me proporcionou só dificuldade. Mas olha só, mesmo aprendendo a ler com 15 anos, ela se formou em história, foi vereadora, foi senadora, foi ministra no Brasil. Gente, não é extraordinário? Não é extraordinário? É algo que chama a atenção da gente quando a pessoa tem uma visão otimista de si mesma e diz, eu vou conseguir, eu vou lutar, vou trabalhar para conseguir. Outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês é do Ubirajara Silva, um sem-teto que passou no concurso público. Ele passou no concurso do Banco do Brasil.
Até os 27 anos de idade, ele estava morando na rua. Morava na rua. Ele começou a estudar. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele ia para as lan house lá e ficar pesquisando, estudando para concurso público. Foi adquirindo apostilas e mais apostilas e ficava o tempo todo estudando. Passou no concurso público e teve uma virada de vida. Por quê? Porque ele estudou, ele acreditou, ele teve uma visão otimista acerca de si mesmo. Sabe, o último exemplo que eu quero compartilhar com vocês, também tão extraordinário, é da Laísa Martins, uma catadora que entrou para a universidade, né? Uma catadora de lixo que cresceu catando lixo ali em São Paulo. Era desconhecida, mas ela acreditou que poderia dar uma reviravolta na sua vida, fez faculdade e virou também a chave da sua vida, fez faculdade de gestão ambiental e está tendo hoje uma vida com sucesso. Então, queridos, tenha uma visão otimista de você, tenha uma confiança de que aquilo que você foi chamado para fazer, se você tem convicção, acredita que você vai conseguir. Não fique arrumando desculpas ou justificativas para deixar de fazer. Sabe, se a gente for procurar desculpa, todo mundo, você sabe, você conversa com as pessoas e você percebe que as pessoas sempre têm uma desculpa para deixar de fazer aquilo que elas precisam fazer ou foi chamada para fazer. Às vezes, uma coisa simples como trabalhar para sustentar a própria família. Então, não dê desculpa. Tem gente que senta, dá desculpa, igual aquele cara da parábola dos talentos, né? O último, o que recebeu o talento e escondeu o talento dele, né? Ali talento se refere a dinheiro. Ele recebeu um dinheiro e teria que trabalhar esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro, e quando o seu senhor voltasse, ele devolveria esse dinheiro com rendimentos, com lucros, com produtividade. Mas o que ele fez? Ele enterrou o talento dele. E ele fala claramente assim, eu tive medo. Eu tive medo. O medo é terrível. O medo tem impedido muitos grandes homens de avançar. O medo de falhar. Amado, não tenha medo de falhar. Pior do que o medo de falhar é o sentimento de não ter feito aquilo que talvez poderia ter feito com grande sucesso. Na verdade, falhar faz parte do processo. Se você for ver a história de sucesso de todas as pessoas bem-sucedidas na vida, por detrás dessa história de sucesso também tem uma história de falhas. Falharam. Eu gosto de usar o exemplo do Thomas Edison, que eu falei aqui algumas vezes já, né? E eu acho muito lindo o exemplo dele. Ele descobriu a lâmpada e depois de 3.000 tentativas para tentar fazer a lâmpada acender e fracassou, um repórter abusadinho, espertinho, né? Chegou até ele e perguntou para ele assim: Thomas Edison, como você se sente depois de 3.000 fracassos? Ele falou assim: mas quem disse que eu fracassei? Eu descobri 3.000 maneiras de como não se acende uma lâmpada. Ele não desistiu. Amado, não tenha medo de fracassar. Fracassar, ou seja, às vezes um fracasso, 2 ou até 3, faz parte do processo, até do treinamento, até para apresentar você melhor para a oportunidade quando ela aparecer, e você para abraçar a oportunidade muito mais bem treinado. Então, queridos, eu quero compartilhar esse podcast com vocês hoje sobre esse aspecto, essa coisa importante que é ter uma motivação otimista para fazer aquilo que você foi chamado para fazer, considerando que nem sempre as coisas inicialmente dão certo, mas se você perseverar e acreditar, você vai ter sucesso
você vai alcançar, guardando essas ferramentas que eu entreguei para você hoje. A gente está crendo que muitas pessoas estão sendo abençoadas com esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui. E eu quero até pedir a vocês que têm me acompanhado aí, você líder, você pastor, compartilha isso com um amigo, compartilha isso com a sua liderança. Tem pastor perguntando para mim: Pastor Paulo, eu posso pregar, dar uma palavra para a minha liderança em cima daquilo que o senhor falou? Claro, é para isso mesmo que a gente está produzindo esse conteúdo, para trazer ferramenta para você, conteúdo para você poder exercer bem o seu ministério, capacitar a sua liderança. E eu espero, em nome de Jesus Cristo, que esteja dando certo. Eu espero mesmo que tudo esteja indo bem para você, para o seu ministério. É o desejo do nosso coração que o reino de Deus se expanda sobre a nossa nação e muitas pessoas alcancem a salvação através do nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Fique com Deus.